Como controlar as tuas emoções? Às vezes você sente um ataque de raiva ou uma ansiedade extrema, um vazio existencial, uma tristeza e você nem sabe de onde vem. E aí você acha que você precisa controlar as emoções, mas as emoções, elas são um efeito, mas existe a causa. E aqui que está a raiz dos teus problemas. E ainda eu vou te ensinar como você vai dissipar essas emoções de verdade, como que você faz para soltar essa bagagem emocional. Então assim, cara, esse vídeo de verdade, ele tá incrível, porque eu apliquei, o que eu tô te falando aqui é o que eu apliquei na minha vida para realmente dissipar todas essas emoções. Não quer dizer que eu não tenha às vezes um ataque de raiva, tem, mas aí eu percebo e vou dissipando eles. Eu vou te mostrar a forma de você dissipar essas emoções. Então, de verdade, cara, veja esse vídeo até o final. O que você vai aprender aqui, talvez, sei lá, você nunca viu aí, porque eu estudei muito para conseguir me entender. Foi muitas terapias, eu sou terapeuta reikiano, eu estudo, cara, eu fiz um monte de coisa para mim conseguir me curar. E aí agora eu quero trazer para você mastigado de uma maneira fácil de entender. Então, por favor, se presenteie com esse vídeo e veja até o final para você realmente entender, que eu garanto para você que vai te ajudar. Tenho certeza absoluta. Gratidão pelo voto de confiança. Se você está aqui ainda, eu me chamo Taisso Pilar. Eu trabalho com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, mentalidade, prosperidade. Sabe, eu sou um estudante nato da vida. E assim, tudo que eu trago para vocês é o que eu aplico na minha vida. Eu não sou aquela coisa teórica só de trazer e tal. Não, é o que eu realmente aplico e que transformou a minha realidade. Não vou trazer nada que não tenha embasamento meu, tá certo? Então, vamos entender as emoções. Por que que às vezes aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila e do nada ela tem um ataque de raiva, por exemplo, e ela não consegue controlar. Ela se identifica tanto com essas emoções que ela surta e às vezes ela fala coisas que não gostaria de ter falado, fala algo, se sente mal depois por ter falado e coisas que ela não lembra e depois se sente mal. Ou talvez aquela ansiedade que vem assim, que você não sabe o que você faz, você fica perdido e você foge, quer fugir, quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Ou aquela tristeza, eu passei por esses... Olha, o que eu tô falando aqui, muito é pra mim, que eu passei por isso. Exemplo, às vezes tristeza. Às vezes eu tava assim, do nada, vinha umas tristezas assim, um vazio, uma coisa assim, um sentimento tão ruim, e aí vinha pensamento ruim, porque um retroalimenta o outro, e é uma coisa assim, muito ruim, de verdade. E aí, eu comecei a estudar, mergulhei em autoconhecimento, fui, e aí eu comecei a entender que o que você sente hoje, os teus sentimentos, eles são apenas um efeito, mas existe uma causa, a raiz de todo o teu problema. E agora você vai entender isso. Imagina o seguinte, imagina o Pedrinho. O Pedrinho lá na infância, o pai dele, sei lá, um dia falou um monte de coisa que ele nunca ia ser nada na vida, brigou com ele, fez um monte de coisa ruim para ele. E ele sentiu uma tristeza, um sentimento tão ruim, poxa, meu pai, meu herói, tá fazendo isso comigo. Ele gerou um sentimento tão triste, uma tristeza tão grande. E aí, imagina que essa tristeza é um monstrinho. Ele criou um monstrinho. O monstrinho da tristeza. E o monstrinho da tristeza, ele se alimenta. Ele precisa de alimento para ele se manter vivo. E aí, o Pedrinho, na vida adulta, tá aqui na vida dele, cotidiana, normal. Aí alguém fala alguma coisa para ele, dispara um gatilho e ele fica triste. E aí, ele não fica triste só pela situação em si. Ele fica triste pelas histórias lá do passado. O Pedrinho infantil, a criança que foi ferida lá, ela começa a vir. Digamos que o monstrinho que ele criou lá na infância, que foi criado, digamos que esse monstrinho desperta, ele acorda. E aí o Pedrinho chega na fase adulta, um gatilhozinho, ele já começa a sentir uma tristeza, que ele não sabe nem explicar de onde que está vindo tanta coisa, tanto sentimento, ele não sabe lidar com isso. E aí que está a questão, o X da questão. O sentimento existe porque foi criado e implantado lá na infância dele já.
por situações lá da infância. E esse monstrinho foi instalado no sistema dele, e esse monstrinho, que é da tristeza, se alimenta, para você entender. Ou vamos dar um exemplo da raiva. Digamos que o Pedrinho foi julgado por algo que ele não fez, bateram nele, ou criticaram, brigaram com ele, ele passou vergonha, ele passou muita raiva, ele ficou, poxa, injusto isso comigo. Então ele criou um monstrinho da raiva. Então na fase adulta, esse monstrinho ficou no sistema dele. E aí na fase adulta, o Pedrinho tá ali e tal, alguém fala uma coisa pra ele, ele tem um ataque de raiva, um excesso de raiva. Ativou, o monstrinho despertou, que já estava ali. Ele só estava deitado, estava dormindo. Mas aí alguma coisa despertou esse monstrinho, ele acorda e o Pedrinho tem um ataque de fúria. Fala um monte de coisa, fere outras pessoas, fala sem filtro. Ele nem lembra depois até o que ele falou. Por quê? Porque o monstrinho dele começou a agir. E aí vem toda aquela bagagem emocional que foi implantado na infância, naquela criança lá do passado. Então eu te contei esse exemplo para você entender que na raiz, os nossos sentimentos, e aí entra isso que eu vou te falar, os nossos sentimentos, eles têm sentimentos. Imagina que os teus sentimentos é uma entidade, uma pessoa separada de você. E quando vem esse sentimento, vamos dizer a raiva, vem o sentimento de raiva, imagine que é uma pessoa, o teu sentimento é uma pessoa. O teu sentimento, ele também tem sentimento. E quando você entende isso, você entende que a razão desse teu sentimento, dessa raiva existir, é, por exemplo, uma memória lá da tua infância, que você foi, sei lá, que brigaram com você, falaram um monte de coisa e tal, e a raiz desse sentimento é aquilo lá. Então, o teu sentimento tem sentimento. Isso é incrível quando você entende. Por quê? Quando você começa a se sentir com raiva, ou essa tristeza do nada, ou, sei lá, um vazio existencial, você vai questionar os teus sentimentos. Imagina que é um amigo teu. Chegou um amigo, aquele amigo indesejado, chegou a raiva. Aí você vai sentar ali, você percebe que está aquele... Você vai lembrar desse vídeo, você vai sentar e vai falar assim: eu te vejo, pro teu sentimento, eu te vejo, eu te permito existir, e aí pergunta pro teu sentimento: o que você quer me mostrar? Eu te permito, eu te aceito, mas o que você quer me mostrar? Acolha esse sentimento, não fuja dele, acolha, aceite o sentimento. A aceitação faz parte do processo. Chave 1, aceite o teu sentimento. Mas você vai questionar esse sentimento. Qual é a existência? Por que ele está ali? Qual é o sentimento que o teu sentimento tem? E aí ele vai falar, através de pensamentos, uma memória, vai te mostrar o porquê que ele existe. Ou seja, ele vai te explicar. Olha, eu existo aqui, digamos o exemplo do Pedrinho. Pedrinho, eu existo porque olha o que fizeram comigo lá na infância, quando meu pai me bateu, por exemplo, por algo que eu não tinha feito. Então, o monstrinho ali, esse sentimento, essa tristeza ou essa raiva, enfim, a existência, ele também tem sentimento. A existência dele tá por aquela raiva, aquele sentimento que ele sofreu lá na infância. Então você acolhe o teu sentimento, você fala assim: tudo bem, eu te aceito. E hoje eu percebo, você percebeu, quando você questiona e pergunta a existência dele, ele te mostra através de uma memória, de um pensamento, e você olha aquilo de uma visão hoje adulta, e você acolhe aquela criança, aquele teu eu, aquele Pedrinho, por exemplo, lá da infância que sofreu aquilo, você vai acolher, você vai olhar para aquele momento, você adulto hoje, você vai olhar, e é como se você pegasse aquele teu eu lá na infância, aquela criancinha que sofreu aquele abuso mental, ou enfim, você acolhe, abraça aquela criança e fala assim: está tudo bem. Sabe, acolhe essa criança, porque você vai estar acolhendo o sentimento também. E aí você vai estar dando atenção. Você vai estar permitindo esse sentimento existir. Quanto mais você resiste, ele persiste. Agora, quando você aceita, você
se permite sentir ele mesmo e pergunta o porquê dele existir, dá atenção para ele, questiona ele, por que você existe, o que você quer me mostrar? E ele te mostra, você olha aquilo e você perdoa, você aceita, você se abraça, você dissipa esse pensamento, ele vai perdendo força sobre você. E isso é uma das coisas, existe outro método ainda que você vai implementar com isso, que vai dissipar todos esses sentimentos. É incrível isso. E aí você vai perceber a existência, o porquê que esse sentimento existe. Isso é fantástico, porque ele te mostra, através de pensamentos, uma memória, o porquê, a existência, por que ele existe no teu sistema. E aí você começa a entender a raiz, o que está alimentando aquilo. O teu sentimento tem sentimento. É incrível isso. E a outra coisa é que você vai, toda vez que você sentir o sentimento, você vai simplesmente deixar ele existir. Como assim? Na maioria das vezes, a gente se sentiu ansioso, por exemplo. Cara, você está ansioso, você corre fazer alguma coisa, você corre assistir um filme ou você vai para trás do celular para fugir da ansiedade. Uma coisa que nada a ver, porque o celular gera mais ansiedade. E aí a gente está ansioso, vai para trás do celular, o celular gera mais ansiedade. Loop infinito, rodinha de hamster. Mas não vem ao caso, só um adendo. Quando a gente está ansioso, um exemplo, você corre fazer alguma coisa às vezes. Ou, sei lá, você está com aquele momento de tristeza, você corre fazer alguma coisa, ou você vai tentar... Não, eu não quero ficar triste, eu não posso ficar triste. Você vai correr fazer alguma coisa fugindo do sentimento. E aí que está o problema. Quanto mais você resiste, ele vai persistir. Quanto mais você foge do teu sentimento, mais forte ele vem nas próximas vezes. Por quê? Ah, você não me viu agora? Eu vou intensificar. Olha para mim. Você não olha, você foge. E ele fica mais forte. Olha para mim. Ele grita dentro de você. Olha para mim. Mas aí você, não, foge. Eu vou fugir. Eu não quero pensar isso. Eu não quero sentir isso. Eu vou fugir desse sentimento. Cada vez mais ele vai ficando mais forte. E aí você não vê. Às vezes somatiza e vira uma doença. Então, tá vendo como assim, ó, é de uma proporção, você precisa olhar os teus sentimentos, se permitir, aceite os teus sentimentos, permita que eles existam, porque enquanto você foge, ele vai vindo cada vez mais forte, ele precisa ser visto. Então quando você sentiu, por exemplo, vou te dar um exemplo, você está sentindo uma tristeza muito grande, você está tão triste, aquela coisa assim que você não sabe nem explicar de onde que está vindo, você vai sentar em silêncio, senta ali, respira e questiona, que eu falei na primeira parte. Questiona, por quê? Eu te aceito. Primeiro, aceita. Eu te aceito, eu me permito te sentir e questiona o teu sentimento. O que você quer me mostrar? Por que você está aqui? Por que você está existindo? De uma forma acolhedora. O que você quer me mostrar? E aí o teu sentimento vai te mostrar uma memória e você vai se permitir sentir o sentimento. Esse é o segredo, assim, ó, que fez assim, ó, na minha vida. Quando eu aprendi isso, eu me tornei, digamos que um mestre da dissipação dos sentimentos, porque é fantástico. Você sentiu aquele sentimento, aquela tristeza, você vai sentar e sentir o sentimento. Se permitir. Parece um paradoxo, mas você vai curtir o teu sentimento. Não importa se é ruim, curta ele, sabe? Ele chegou, acolha ele, é como se fosse uma pessoa, você vai servir um café para ele, digamos assim, metaforicamente falando. Fala assim, oi, tudo bem? Tristeza ou ansiedade? Eu te aceito, eu me permito te sentir, para ele não ficar cada vez maior para você ver ele. Então você vai ver agora, aceita o sentimento e sinta ele. E foca no sentimento, não é você focar aqui, porque a nossa mente, quando a gente está sentindo uma ansiedade, por exemplo, uma tristeza, vai ter pensamentos de tristeza, pensamentos ruins. Por quê? Porque ela quer, digamos que, explicar o porquê que você está sentindo tal sentimento. Se você sente sentimento de ansiedade, pode ver, os teus pensamentos vão ser ansiosos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para racionalizar, para explicar. Digamos, você está ansioso, vai ter que ter pensamentos de ansiedade para meio que explicar o porquê que você sente isso. Entendeu? E aí um retroalimenta o outro. Isso é complicado. Você está ansioso, pensa pensamentos de ansiedade, gera mais ansiedade.
Então esquece os teus pensamentos. O foco é o sentimento. Você vai sentar ali e observar o sentimento. Foca aqui no teu coração, você está sentindo, está sentindo? Sinta ele, acolha o sentimento. Não tenta fugir dele, sabe? Dê carinho, de uma maneira, dê carinho para esse sentimento, permita ele existir e observa. Fica ali só observando o sentimento, sem focar na mente. Quando vir o foco para a mente, esquece os pensamentos, esquece essa falácia da mente. É o sentimento que você precisa sentir. Sinta ele, sinta ele. Que o teu sentir, permitir esse sentimento existir, você vai dissipar ele. É como se o teu sentimento falasse, ele me viu, eu me sinto visto, agora eu posso ir. É maravilhoso. Faça isso, permita o teu sentimento existir, porque você vai dissipando, não importa se é um sentimento de raiva, se é um sentimento de tristeza, se é um sentimento de ansiedade, de um vazio. Acolha o teu sentimento, se permita sentir o sentimento, que aos poucos todos os teus sentimentos que vão, digamos que, se aparecendo para você, eles vão dissipando. Imagina que você tem um monte de monstrinhos no teu sistema aqui, que em um determinado momento ele vai acordar, que ele quer se alimentar. Tristeza se alimenta de mais tristeza. Então quando vem esse monstrinho da tristeza, um exemplo falando, você vai permitir ele. E aí quando você permite ele, é como se você estivesse jogando luz. Você aceita ele, você não foge dele, você não tenta fazer outra coisa para fugir. Ou, eu não quero sentir isso, por que eu estou sentindo isso? Não. Se permita sentir e não se cobre tanto. Às vezes, vou te dar um exemplo, eu estou na busca pelo autoconhecimento, eu sou terapeuta reikiano, faço terapias, eu cuido da minha saúde mental, espiritual, eu tenho esses entendimentos e ainda assim, às vezes eu tenho um vazio, uma tristeza, muito menos, lógico, antes eu tinha muito isso, tanto é que eu mergulhei para entender as emoções. Eu tinha ataques de raiva, às vezes, do nada não, um gatilho disparava uma raiva absurda. E aí, hoje, eu já é muito menos assim. Por quê? Porque eu fui aceitando, fui percebendo de onde estava vindo, quais memórias que, digamos que, alimentavam esses sentimentos, me permiti sentir o sentimento e eles vão se dissipando aos poucos. Imagina assim, a partir de agora, todo sentimento, quando ele vier, não encare ele como algo catastrófico, não, encare como uma oportunidade de você dissipar. E como eu falei antes, não se cobre tanto. Eu que estou nessa busca, muitas pessoas que eu converso que são assim extremamente evoluídas mentalmente, espiritualmente, têm problemas, têm vazio, têm tristezas, têm medos, angústias. Então por que você às vezes se culpa por um sentimento, que você sentiu algo? Não se culpe, não seja tão duro, tão carrasco com você mesmo. Às vezes a gente é tão carrasco com a gente, eu não posso sentir isso, eu tenho que ser um ser abençoado, eu não posso. Aí se eu sentir um sentimento ruim, se eu ficar brabo com alguém aqui, se eu estourar, eu vou ser um monstro e tal. Cara, quanto mais você tenta resistir a isso, aquilo vai vir uma hora e vai ser mais difícil de você controlar. Você não pode se cobrar tanto. Você entenda, você é um humano, um ser humano, às vezes você vai errar, você vai falhar em algumas coisas, você vai ter esses sentimentos que às vezes tem quanta memória, bagagem lá da tua infância, do teu eu criança que está alimentando isso, que você não se curou ainda, e a tua criança ferida existe dentro de você. Todos os teus traumas, o que você passou, as tristezas, as angústias, está no teu sistema. E aí às vezes você tem esses sentimentos, você nem sabe o porquê, mas está lá. A raiz do teu problema, às vezes, é isso. Então, para você ter um equilíbrio emocional, você tem que começar a entender da onde que está vindo, o porquê que você existe, por que existe essa emoção. Lembra que os teus sentimentos têm sentimentos. O que explica a existência deles? Questione, pergunte, acolha e pergunte. O que eles querem te mostrar? O porquê que você sente determinada coisa? Por quê? Acolha esses sentimentos. Este é o segredo. Para você deixar ir, você tem que se permitir ele existir. Parece um paradoxo, mas é real. Isso, inclusive, esse livro me ajudou muito. Claro que uma grande parte do que eu estou te passando aqui foi outros estudos que eu fui buscando. Aqui, o Dr. David Hawkins, que é um PhD
nas Anatomia das Emoções, que ele ensina o caminho do desapego, que é você dissipar essas emoções através do permitir ela existir. Mas aí eu implementei com os sentimentos, também tem sentimentos, existem memórias que digamos assim, que alimentam esses sentimentos na tua vida hoje, que está relacionado lá à tua infância. Então assim, esse é o caminho, cara. Permita sentir esses sentimentos, acolha eles, não fuja dos sentimentos. Olhe, observe eles, curta o teu próprio sentimento, não importa se é ruim. Imagine que é um sentimento bom e você vai acolher. Imagine que é uma visita, por mais que às vezes é indesejada, você vai acolher. Você vai até servir café para ela, de uma maneira só para brincar, só para descontrair. Entendeu? Faz sentido isso para você? Gratidão por ter me assistido, espero que tenha te ajudado e faça isso para você ver a transformação que vai ter na tua vida. Gratidão por ter assistido e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.